Deixar o Instagram convidar todo mundo, dar esse delayzinho. Dar um minutinho. Boa noite. Oi, Anne. Vamos só esperar o pessoal chegar. Só dando um tempinho aqui, um minutinho. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Hoje, assim, tá tudo bem. Um tema que, nossa, é uma epidemia mundial. Deixando a galera entrar, só mais um minutinho. Tudo bem, gente? Boa noite. Se vocês estiverem me escutando bem, dá um joinha, diz que tá ok com o som, se tá com algum problema, ou se tá tudo certo. Vamos hoje falar sobre ansiedade. Estão me escutando direitinho? Obrigada, Charles. Então vamos lá, gente. Até o primo tá entrando. E aí, Henrique? Bom, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Elisa Guever. Eu sou coach, sou trainer em programação neurolinguística e sou comunicadora generativa nível master. O que é isso? Eu utilizo as técnicas da programação neurolinguística juntamente com a hipnose para acessar a tua mente e para a gente transformar um comportamento limitante em um comportamento que faça com que tu atinja o que tu quer. E a live de hoje é sobre ansiedade. Gente, pela Organização Mundial da Saúde, nós somos 19 milhões de pessoas ansiosas. Vocês sabem qual é o ranking, qual é o lugar que o Brasil ocupa nesse ranking? Primeiríssimo lugar. O negócio é sério. Ansiedade e depressão estão aqui praticamente andando juntas. A diferença é que uma está no passado e a outra está no futuro. Tá, e o que é a ansiedade no final das contas? É uma preocupação exacerbada com o futuro. É quando eu faço uma distorção. Mas agora eu vou aqui nessa live, que ela acaba sendo como se fosse uma aula, eu vou primeiro destrinchar um pouquinho de como funciona a nossa mente para chegar nisso. E depois, com certeza, dicas práticas de como resolver isso. Se tem uma coisa que eu me preocupo muito, e eu sempre digo, eu faço com os outros que eu gostaria que fizessem comigo, a gente chama o problema e entrega a solução. Não adianta aqui deixar vocês voando, vocês vão querer me matar, né? Porque até qual é o tema da live? Como reprogramar a sua mente para acabar com a ansiedade. E é isso que a gente vai fazer hoje. Só que eu preciso de vocês. Sempre digo, ação concreta. Senão, ninguém muda. E precisa verdadeiramente querer. Então, vamos lá. A nossa mente, metaforicamente falando, gente, porque não quer dizer que eu estou dividida aqui em três partes, ela é dividida entre mente consciente, o nosso racional, as historinhas que a gente conta, as justificativas que a gente dá, nossa memória funcional, aquela memória do dia a dia e a tal da força de vontade. Digamos assim, é como se fosse uma barrinha de energia, tá? Força de vontade é uma coisa que no nosso racional ela vai se esgotando ao longo do dia. Dormiu, renovou. Aí depois nós temos a nossa mente subconsciente. Ali estão as nossas emoções primárias. Como assim? Raiva, tristeza, ansiedade, angústia. Então está a nossa memória perpétua, permanente. Tudo o que nós precisamos saber a respeito de nós mesmos está na nossa mente subconsciente. E depois vem a nossa mente inconsciente, que é o nosso sistema imunológico, sistema nervoso, como é que se chama mesmo? Ai, meu Deus. Autônomo, né? Então, e voltando no sistema, na nossa mente subconsciente, ali nós temos, gravem isso, a nossa autopreservação. Nosso instinto de sobrevivência fica ali, na nossa mente subconsciente, entendeu? Então, só que para eu sair do meu racional e entrar na mente subconsciente, na minha vida adulta, existe como se fosse um muro, imaginem assim. É como se fosse um fator crítico. Se eu estiver te falando um monte de coisa e não fizer sentido para ti, tu não vai mudar, não vai atingir a tua mente subconsciente. Eu quero que quando eu esteja falando sobre isso, vocês entendam, sabe um iceberg?
Tem aquela parte que fica para cima e um monte que fica para baixo. Pois é, a mente consciente é essa pontinha do iceberg. A mente subconsciente e inconsciente é tudo isso aqui para baixo. E a linha d'água é o nosso fator crítico. Então, quando eu tô na vida adulta, se o que eu estiver falando para ti não fizer sentido, tu não vai mudar. Por exemplo, olha, eu preciso que tu pare de comer porcaria porque tu tá muito gorda. Tu vai infartar, vai ter hipertensão, vai estourar teus joelhos. Vocês acham que a pessoa vai mudar assim, racionalmente falando? Não tem nada, tá? Por que tantas pessoas continuam fumando sabendo que mata? Porque não fez sentido, não ultrapassou o fator crítico, não entrou no subconsciente. Porque vocês têm que ter uma coisa em mente. 95% de nós é a nossa mente subconsciente. Só 5%, oi Arthur, só 5% é a nossa mente consciente. Ou seja, aqui 5% de mim são as historinhas que eu estou contando a partir dos 95% da mente subconsciente. Ela que traz a mudança, é nela que eu mudo a minha vida, entendeu? Então o que acontece? Eu falei de autopreservação na nossa mente subconsciente. Então, tudo que nós estivermos fazendo no nosso dia vai ser para nos deixar feliz, vai ser para nos proteger. Se alguma coisa no meu dia a dia parecer que vai acabar com isso, ela vai mandar um recado para minha mente racional e ela vai acabar justificando de alguma maneira para não fazer. E a gente chama os tais de sabotadores, que a autossabotagem, acho que a gente vai tratar semana que vem, que não é bem assim autossabotador, porque no final das contas tudo que eles querem é a nossa sobrevivência, a nossa proteção. Mas vai percebendo como isso acontece. E outra coisa que eu sempre deixo bem claro para os meus clientes e para os meus coaches, a nossa mente subconsciente, ela não entende o que é passado, presente e futuro. Ela não entende o que é um não. Aí tu tá lá assistindo um filme, todo empolgado, assim, parece que vai entrar na tela. Como se tu estivesse vivendo aquilo. Pois é que na tua cabeça, racionalmente, tu tá assistindo o filme. Tá, mas e por que tu tá ali do lado da pessoa? Se tá... Eu sou uma... Beijo, Cíntia. Tudo bem, Leandro? Eu sou uma pessoa que se estiver assistindo o filme com meu namorado, eu começo a apertar a mão dele. E ele olha assim pra mim e diz assim, Elisa, é só um filme. Eu sou daquelas. Nós vamos falar sobre isso. Isso que eu estiver falando sobre ansiedade, esse como lidar com medo de se expor em público, é um programinha que tá rodando na tua cabeça. É justamente essa parte que eu tô te falando da mente subconsciente, tá? Então tu consegue transpor o que eu vou falar a respeito de uma sessão de comunicação generativa para ansiedade com relação ao medo. Fica prestando atenção que é exatamente a mesma coisa. É praticamente matemático como funciona a nossa mente. Aguarda, confia aqui nos próximos capítulos. Então, o que acontece? Tô eu lá assistindo o filme, eu sei racionalmente que é mentira, mas eu tô sofrendo porque eu tô com medo do mocinho morrer. Tudo bem, Nanda? Então, a minha mente tá mandando, a minha mente subconsciente não tá entendendo isso. E aí, o que acontece? Se eu não sei o que é não, sim, não pensem num elefante rosa com bolinhas verdes. Isso veio na nossa cabeça. Por que eu tô falando a respeito disso? Porque a gente tem que dar os comandos certos para o cérebro. Inclusive para não ter medo, inclusive para não ter ansiedade, entendeu? Vou explicar isso tudo para vocês. E por que eu tô dizendo isso tudo? Porque não pensem que as coisas acontecem na sua vida e a informação ela entra direto no cérebro. Agora um pouquinho mais técnica, existem filtros. Eu vou mostrar para vocês como a gente começa a raciocinar, porque a live é como reprogramar sua mente para acabar com a ansiedade. Pode também ser para acabar com medo, qualquer outra coisa. Traz para ti. A gente vai matando um por uma, que eu não deixo passar nada. Não é comigo. Então, aí eu tenho a informação que entra. Ela não entra 100%. Até porque eu não consigo captar tudo. Eu tenho filtros. Eu começo pelos filtros físicos. Por exemplo, eu sou míope. Tem coisas que hoje, depois de tanto usar a visão e a idade chegando, galera, amanhã é meu aniversário, faço 35 aninhos, podem me dar os parabéns amanhã, vou ficar muito feliz com isso. Não tem como, tem pessoas que têm problema de audição. Quais são esses filtros físicos? Minha visão, minha audição, o sinestésico é o meu tato, o meu sentir, pode ser olfativo, pode ser gustativo. Quando eu lembro da comida da avó,
quando eu sinto o cheiro de um perfume que me lembra alguém, auditivo, uma música que me lembra de uma pessoa. Então, assim, a depender dos meus canais receptores, meus sistemas representacionais, a informação vai entrar diferente. E eu também não tenho capacidade para processar tudo. Por exemplo, se eu ficasse pensando na minha mente inconsciente, a minha mente inconsciente que eu estou lá falando do meu sistema nervoso autônomo é o que me faz respirar, é o que me faz fechar os olhos para lacrimejar, para lubrificar. Eu não fico pensando nisso. Eu não fico pensando em que agora eu tenho que respirar, agora meu coração tem que bater, agora eu preciso piscar. Não penso nisso. Então, tenho esses filtros. Filtros físicos, que a informação já não entra 100% aqui. Depois, eu tenho os filtros de percepção. O que é isso, Elisa? Pelo amor de Deus, explica. Existem 3 tipos de filtros de percepção. Generalização. Começamos pela deleção, generalização e distorção. Deleção é justamente isso que eu acabei de dizer para vocês. Eu não tenho como prestar atenção em tudo que está acontecendo. Se eu tô aqui fazendo a live para vocês e daqui a pouco tem uma aranha passando aqui por baixo, eu nem vou ver. Não vai passar. Se tiver um gato, alguma coisa assim, eu não vou, porque eu estou prestando aqui, meu foco está com vocês. Se eu começar a dispersar e pensar em um monte de gente, eu já não raciocino mais. Então eu sou obrigada a desligar para poder cumprir o que eu estou fazendo. Percebe? Aí eu tenho a generalização. A depender do que eu vou vivendo na minha vida, eu começo a fazer comparativos. Quando eu vou num evento desses, eu penso assim. Quando tal coisa acontece, oi Ana, tudo bem? Tal coisa acontece, eu reajo de outra forma. E eu vou começando a fazer, toda vez que isso acontece, né? Quer dizer que é aquilo. Se X, Y, eu vou generalizando, né? E depois vem a distorção. Por que distorção? Porque eu já tenho os 2 processos. Eu já deletei, eu já generalizei pessoas, coisas, e a partir desse meu modelo mental, eu começo até a distorcer as coisas. Vai percebendo? Então, esses filtros, tanto os físicos, audição, visão, o tato, o olfato, o nosso paladar, juntamente com esses filtros de percepção, eu tenho a generalização, eu tenho a deleção, eu tenho a distorção, vão começando a criar um modelo mental. Por conta... Chegando, né, dona Sheila? Comprei o biquíni dela com a Shalom, beachwear, maravilhoso. Meu aniversário é amanhã, tá? Põe na conta. Por conta desses filtros, eu vou começando a ter memórias. É assim que eu vou assimilando essas memórias. Então, eu tenho os filtros físicos que entram as informações da minha mente. Depois eu tenho esses filtros de percepção. E aí eu vou aprendendo como a vida funciona. Vou tendo memórias. E isso tudo vai se formando da minha infância, lá da minha vida intrauterina. Tudo bem? O drink amanhã por sua conta. E as coisas vão se formando, esses aprendizados e memórias vão se formando lá da minha vida intrauterina até mais ou menos os meus 12 anos. E eu começo a carregar todas essas experiências. E disso vão se formando as tais das crenças, que pode ser uma crença de incapacidade, capacidade, uma crença de merecimento, não merecimento, pode ser uma crença de possibilidade, impossibilidade. Aí nós temos ainda sobre prosperidade e tudo mais, mas essas são, digamos assim, o macro que as pessoas vão carregando. Tá, e o que são essas crenças, Elisa? São os programinhas que vão te ajudando a tomar decisões. Decisões de quê? De como agir. Ser ansioso, não ser, ter medo, não ter. Tá percebendo isso? E quando essas crenças são muito fortes, elas acabam elevando o seu nível hierárquico. Para quê? Valores. Valores como saúde, família e tudo mais. E aí vou combinando essas crenças com esses valores e vou tendo os meus critérios de decisão. Como assim critérios de decisão? É tudo aquilo que eu identifico importante na hora de tomar uma decisão, inclusive a decisão de como me comportar. Então, assim, eu vou comprar um carro. Se eu sou solteiro, homem solteiro, a tendência a ir para um esportivo é muito maior. Agora, se eu já sou um pai de família, provavelmente eu já vou pensar na minha família, no bem-estar dos meus filhos. Se eu tiver, as coisas já vão mudando. E por conta disso tudo, eu vou tendo os meus metamodelos, metaprogramas, são os filtros
de escolha, filtros de tomada de decisão. E é a partir disso tudo que eu acabo tendo, então, uma representação interna. É o que a gente chama de experiência subjetiva. Tá percebendo a diferença nisso tudo? Como a minha mente é louca, no sentido... louca eu quero dizer assim, é lindo de estudar, desculpa, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Óbvio, quem me conhece sabe disso, quem trabalha comigo sabe disso. Mas percebe? A gente não pensa assim simplesmente... Não, eu tive a informação que entrou e esbarrou nos filtros físicos. Visão, se não é boa, audição. Depois vieram os filtros de percepção. Deleção, generalização, distorção. A partir disso, com isso que está acontecendo na minha vida lá na infância, eu vou criando as minhas crenças a respeito do mundo, das pessoas, do que eu julgo a meu respeito. Aí ficou muito forte em mim, virou um valor. Gente, esses valores vão virando os critérios de como eu pauto as decisões da minha vida, de como eu vou agir. E com isso eu tenho os metaprogramas, né? Que é tudo essa experiência subjetiva. Por que eu falei disso? Porque vocês me escutam falar sempre nos programinhas que rodam, Então tá, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma distorção da realidade. Porque, primeiro, eu imagino algo. Me vem uma imagem na cabeça, uma preocupação exacerbada com o futuro. A partir disso eu começo a me dizer alguma coisa. Não vai dar certo, só que, quem sabe, talvez... E aí fico maquinando todas as possibilidades da face da Terra. Possibilidades negativas, né? Porque se fosse boa, tu não estava assistindo essa live. Então, possibilidades negativas. Começa a se acabar a energia. E depois, consequentemente, estoura no teu corpo. Respiração, palpitação. Os meus sintomas, quando eu tinha uma ansiedade muito forte, por isso que eu tô aqui fazendo essa live, eu sei o que uma pessoa ansiosa sofre, só que agora eu tô trazendo para programação neurolinguística, para hipnose, de como reprogramar isso aí. E é claro, eu posso falar em termos técnicos, mas não fica tranquilo. Pro final da live, eu tenho sempre o que tu pode fazer contigo mesmo, que tu não precisa de mim, eu vou te ajudar. Aguenta aqui. Então, eu começo a ver uma imagem, esse é o programa, a gente chama de VACOG, visual, auditivo, sinestésico. E o OG seria de olfativo gustativo. Então, eu começo... Vem uma novidade pra ti. Aí tu começa a achar que não vai dar conta. Daí tu já começa a achar que não vou dar conta. Se eu tô dizendo isso é porque eu já vi a imagem de que eu não vou dar conta. E eu não, mas e se eu fizer? E se não der certo? E aquilo aqui... Daí pronto, já começa a se disparar e não tem nada de ficar no presente. E aí o que acontece? O que o ser humano busca no final das contas? Segurança. Só que, gente, buscar segurança é a maior falácia da face da Terra. E se tu parar pra pensar, tudo que tu faz é buscando a segurança. Não porque eu trabalho por um propósito. Não, tu trabalha pra ganhar dinheiro, pra estar seguro. Pra quê? Aquilo que eu falei lá da mente subconsciente, pra autopreservação. No final das contas, pra sobreviver. Aí tem a teoria do cérebro trino, que foi criada em 1970 pelo doutor neurocientista Paul MacLean, que eu tenho o cérebro dividido em três. O cérebro reptiliano, depois eu venho aqui o límbico e aí o neocórtex frontal. O que acontece? Quando eu estou conversando com uma pessoa, primeiro ela vai passar por essas checagens, ou seja, tu representa algum perigo para mim? Não. Ah, então vamos pro próximo. Gostei de ti, achei legal, me causou alguma emoção. Aí eu venho pro neocórtex frontal. Pra quê? Pra fazer desculpinhas, tudo bem, Nelson? Fazer justificativazinhas, entendeu? Por que eu tô fazendo assim? E toda vez que a gente tá ansioso, tem uma justificativa plausível na tua cabeça. Só que isso é na tua cabeça, não é a realidade. Por isso, foquem nisso que eu tô dizendo. Distorção da realidade. Então, tu aciona o teu cérebro reptiliano por medo do perigo, do que pode vir a acontecer. E aí começa a bombear aquela loucura de cortisol pro teu corpinho. Ah, pronto, né? Vai ter todos os sintomas, não vai ficar presente, vai te inundar de emoções ruins e vai te sentir cada vez pior. E aí, tu tá percebendo que a tua mente faz tu pensar dessa maneira e porque tu pensa dessa maneira, tu te comporta. É o famoso ciclo da realidade, né? Se eu começo a pensar, eu vou acreditar. Tô acreditando, tô pensando nisso. E aí o que acontece? Eu começo a me comportar dessa maneira. E se eu me comporto dessa maneira, que resultados eu vou ter? Tá percebendo como é que é isso? Por exemplo, a mulher vai se separar. Eu tenho medo de ficar sozinha, porque não sei o que, e daí começa a sofrer.
Podem acontecer duas coisas disso. Isso é um caso real que eu tô contando. A primeira possibilidade foi a que verdadeiramente aconteceu. Ela se separou, ela tinha medo de ficar sozinha, ela tinha filhos, os amigos, a família, todo mundo estava junto, em nenhum momento ela ficou sozinha. Mas desde o início ela estava numa sofrência, se acabando, porque ela já tinha pintado o quadro do demônio, terror, pânico. Só que, claro, às vezes, quando isso, a grande maioria, 99% das coisas não se concretizam. Só que tu tá ali te desgastando, te consumindo. Só que se tu fizer essa realidade, pode muitas vezes acontecer de tu criar ela. Eu vou usar esse exemplo porque ele é muito fácil de ilustrar o que eu quero dizer, mas, pelo amor de Deus, não é nada pessoal. Mulher traída. A mulher tem certeza que vai ser traída, mas tem certeza, melhor dizendo, que é traída. Então ela tá casada, o cara começa a chegar um pouco mais tarde em casa porque tá tendo várias demandas no trabalho. E ela fica esperando ele como ela já pintou todo o quadro na cabeça dela, a imagem da traição, sabe até com quem tá sendo traída, disse pra ela todo o diálogo que ela ia falar com ele, tudo que ela tava sentindo a respeito dela mesma, começou a sentir aquela raiva. Como é que ela recebe o marido em casa? É o próprio dragão, né? O cara vai começar a achar bom ou ruim chegar em casa assim. Percebe que a realidade que ela tá criando por conta dos pensamentos dela. Porque ela tá se comportando, ela pensa, ela se comporta, que resultado vai ter? Aí o cara começa a chegar mais tarde justamente para não enfrentar o dragão, que vai ser ruim de qualquer maneira, então chega mais tarde. Aí começa a ter happy hour e um belo dia ele cede aos encantos de uma colega de trabalho. Por quê? Porque não tinha mais relacionamento. A mulher dele já tinha... Troca, não quero ser machista nem nada, pelo amor de Deus, sou totalmente contra a traição. Por favor, troca, pode ser a mulher, o homem, a mulher, não tem problema, mas só para ilustrar o quanto nosso pensamento faz com que a gente se comporte e quanta merda na nossa vida a gente não faz por conta disso. Porque eu penso e eu me comporto assim, porque eu tô achando que ninguém tá gostando de mim, daí vou me comportar dessa maneira. Então, vamos trazer agora isso pro nosso dia a dia. Não quero mais ser ansioso. Tá bom, então o que tu quer ser? Primeira coisa, tu tem que focar no que tu quer ser. O cérebro, eu acabei de dizer antes que ele não entende o que é o não. Então, se eu fico dizendo que eu não quero ser ansioso, o que vai acontecer? Quero ser ansioso, quero ser ansioso, quero ser ansioso. Porque tu fica focando. E quanto mais tu foca, mais expande isso. Mais tu começa a ver tudo. Mais tu te cobra com isso. Ok? Como eu quero ser? A mudança, ela pode ocorrer de duas formas, tá, pessoal? Por impacto emocional ou por treino e repetição. Impacto emocional, como? Obrigada. A pessoa descobre que tem 3 meses de vida. Pronto. Vou viver da melhor maneira possível agora. Preciso de um choque para isso. Obrigada, Sheila. E treino e repetição, que é uma das coisas que eu vou ensinar para vocês agora. Numa sessão de comunicação generativa, por exemplo, a pessoa chega até mim e diz assim, Elisa, então escuta bem essa live, que eu posso te ajudar, dona Sheila. Elisa, eu percebo num contexto específico, porque, gente, podem pegar um papel e uma caneta e começar a anotar. São contextos específicos que essa diaba dispara na cabeça de vocês. Eu sei por mim. Muito eu fui identificando para matar um por um desses momentos. Então, eu produzo muito durante a semana. Ok, só que quando chega na sexta-feira, ali pelas 6 da tarde, eu começo a ficar ansiosa. Porque eu começo a ter medo de muito tempo e vem o final de semana e daí eu posso começar a ficar pensando demais e eu tenho medo de como eu posso me fazer mal. Já tá se fazendo mal, né? Já tá prevendo o futuro. E aí, por conta disso, eu percebo que pra cessar a minha ansiedade, eu como. Tá percebendo? A pessoa come pra parar os pensamentos. Ok. Vamos trabalhar isso. Então, na sessão de comunicação generativa, a gente vai aonde? Na causa, lá na mente subconsciente. Galera, estamos todo mundo junto nessa luta. Estou ensinando vocês. Eu já venci, estou vencendo, tipo viciado. Só mais um dia que eu não fui ansiosa. Tipo isso, que nem comida. Só mais um dia que eu respeitei minha alimentação saudável. Vamos lá, vamos comigo. Eu quero ajudar vocês. Presta atenção, ok? Então, chegava às 6 da tarde, ela se sentia assim. Tá, vamos voltar na causa. Porque quando eu vou na causa, as chances de eu mudar a consequência são muito maiores. Isso com a comunicação generativa, porque nessa sessão eu causo impacto emocional. Tá,
Então, a gente vai por meio da hipnose, que é como eu consigo acessar a mente subconsciente dela para depois utilizar as técnicas da programação neurolinguística. A gente voltou lá mais ou menos nos 7 anos. Nossa, Elisa, é uma regressão. Gente, eu faço sessão assim como eu tô falando com vocês, tá? Só preciso que a pessoa feche o olho, sente, relaxe e tal, bota a mão assim. E ó, é uma meditação guiada. Só preciso que tu te permita, relaxe, desliga teu senso crítico. Só deixa vir. Tá. Vamos voltando e tal, voltou aos 7 anos. Aos 7 anos de idade, ela lembra que um final de semana acordou cedinho e aí foi até o quarto dos pais. O pai estava tomando chimarrão com a esposa, com a mãe dela, e aí ela botou os pés dentro do quarto, os pais começaram a despejar um monte de preocupações do tipo, o Brasil não dá certo, porque tem que trabalhar, 7 anos, porque tem que estudar, porque tem que levantar cedo. Que cognição essa criança tem para suportar toda essa informação? O que ela fez? Desceu as escadas, 2 andares, e foi comer. O que ela mandou pro cérebro dela? Eu como, eu fico tranquila. E para com a ansiedade. Mas naquele momento ela teve uma enxurrada. Com essa enxurrada de pensamentos, e aí o que ela desenvolveu? Medo do final de semana. Tá percebendo como é bem complexo isso? Então a gente fez toda uma reprogramação em cima disso, porque aí tu entende qual era a intenção positiva da mente dela quando causa isso nela. Normalmente é a preservação, vai lá pro reptiliano. E aí fizemos toda uma ressignificação em cima do estado desejado. Agora eu entro com dicas práticas de novo, tá? Toda vez que eu finalizo uma sessão de comunicação generativa, eu aviso para a pessoa, olha aqui, nós te causamos impacto emocional, só que eu preciso que tu treine, tu tenha flexibilidade, todos nós temos flexibilidade, sejam autorresponsáveis. Assumam a responsabilidade pelo que vocês fazem com vocês. Eu posso escolher continuar no padrão antigo ou acessar o novo padrão, o estado desejado, tranquila, calma e tal. Então, o que eu vou fazer? Quando chegar nesse momento, da sexta-feira, por exemplo, eu nem lembro daquela diaba. Eu já foco no que eu quero. E o que eu quero? Quero estar tranquila, quero estar calma. Além do que eu quero, precisa focar no como, tá? E eu tinha um monte de pensamentos. Se eu tinha um monte de pensamento, eu quero tirar isso. Se eu tirei isso, eu tenho que colocar alguma coisa no lugar. O que eu vou colocar no lugar? Eu vou colocar no lugar dar um abraço no namorado, eu vou colocar no lugar escutar uma música, eu vou criando o como, criando as minhas estratégias. E aí quando eu percebo que esse filmezinho dos horrores está querendo começar a rodar na minha cabeça, de eu começar a fazer isso comigo, porque, gente, a ansiedade ela se manifesta. Vem alguma imagem que dispara, tu começa com o diálogo interno e começa a sentir no corpo. Eu não sei vocês, digitem aqui pra mim, quando vocês estão ansiosos, como que vocês percebem isso no corpo de vocês? Eu percebo pensamento a milhão, percebo taquicardia e vai faltar ar. Pra mim é sempre essa dica, vai faltar ar. E esses dias eu fiquei muito feliz que eu escutei do namorado, nossa, Elisa, faz muito tempo que tu não diz que só um pouquinho, deixa eu respirar. Era a minha senha pra dizer que eu tava em pânico, tava plena, por dentro eu tava morrendo. Porque é bem assim, né? Justamente buscar seu estado desejado. Se aqui o Alan falou, qual prática você recomenda para quem não sabe ou não tem claramente o estado desejado? Bom, tu precisa justamente pensar em como que tu quer ficar. Tu tá tirando uma coisa, então coloca a outra no lugar. Ó, pensamento que vai dar errado, taquicardia, eu fico agitado. Galera, estamos todo mundo junto. Confusão demais quando eu tô ansioso. Que tipo de confusão, Arthur? Já, sabe? Fica... trava. Provavelmente deve ser quase aquela confusão que trava. Então, ó, tu percebeu... Vixe Maria, dona Sheila. E aí o seu Alexandre, ó, ela diz taquicardia, tremedeira, parece estar com labirintite. O que ela faz? O maridão entope ela de drinks. Só ir lá no Instagram dele. É um drink mais lindo que o outro, ó. Tipo a louca. É nóis. Continuando aqui, então... Ele fez a deixa do que eu queria trazer para o lado prático. Se a pessoa tem esse estado limitante, como eu quero ficar? Identifica isso. Até porque se tu não tiver um estado desejado, tu não vai mudar. Desculpa te dizer. E tem que ser importante para ti essa mudança. Porque se não for importante... agora eu me liguei. Tem tremedeira. É o drink para dar uma calibrada, né? Voltando. Se não for importante... A pessoa, a louca, abre o parênteses, mas vocês estão percebendo que de loira é só o cabelo, né? Eu abro os parênteses e eu fecho os parênteses. Voltando.
Então, se tu tá percebendo, se tu não perceber que isso aqui é importante pra te mudar, tu acha que tu vai mudar? É claro que não. Tu vai permanecer nesse estado limitante porque tu tem ganhos aí. Às vezes é bom ficar reclamando. Então, presta atenção no que tu tá fazendo com a tua vida. Tá. Ok, Elisa, eu não vou fazer sessão de comunicação generativa, não tenho interesse, não fui com a tua cara. Tranquilo, não vou levar pro lado pessoal, a gente tenta. Mas vamos para algo prático do dia a dia, tá? O que é a ansiedade? É uma distorção da realidade. Então, esse pensamento começa a vir, eu começo a repetir ele, faço um escaneamento. E aí, termina o escaneamento das possibilidades, é como se eu clicasse no botão repetir. E vou me agredindo com aquilo, vou me machucando com aquilo. E cada coisa que eu falo pra mim mesmo tem uma justificativa, porque pode ir errado. Aí tu começa com mas que, só que, quem sabe, mas e daí? Bah, quando o se... Eu tenho meus coaches quando eles começam, mas Elisa, só que... Eu digo, ei, lá vem a história. Já digo mesmo, quem me conhece como profissional sabe que não tem mimimi comigo. Eu só digo, tô escutando mimimi, desculpinha, opa, mais uma, historinha, e eu vou neutralizando uma por uma. Não tem conversa comigo. Não tem esse tipo de conversa que é enrolação, né, tá? Não pensem que eu sou um ser desalmado, que não tenho alma, né, carinho, sou coisa mais querida, pode ver os feedbacks deles. Tá, qual é a cura para esse primeiro passo que tu começa com a repetição? Autopercepção. Percebe que tu tá que nem uma vitrola arranhada, dizendo a mesma coisa pra ti, e que tu tá novamente fazendo esse mesmo jeito de pensar. Começa a te identificar. É como se tivesse daí uma Elisa antiga e uma Elisa nova. A Elisa antiga é o disco que não para. A nova começa a perceber isso aí, começa a identificar por quê, porque quer mudar. Porque não aguenta mais essa vida. Essa prisão dentro de si mesma, porque é isso que acontece, né? Tá. Aí, tu vem para um segundo passo, que é o quê? Esse medo que eu vou repetindo dentro de mim, sabe o que ele faz comigo? Me convence. Me convence que vai dar merda. Então, tu precisa usar a tua mente para te guiar. Dica master, gente. Te distancia. Começa a te dar conta que, na realidade, tá, eu tô com um monte de pensamentos, mas agora, concretamente, o que tá acontecendo comigo? Nada. Esse é um sentimento. Essa é uma emoção que eu tô causando dentro de mim. Eu posso pedir ajuda. E começo a avaliar isso aí, realisticamente. Tá percebendo a diferença? Tu te distancia. Traz o que é fato mesmo. Porque quando a gente tá falando de ansiedade, a gente tá ali, ó, no plano das possibilidades. Me traz o concreto. O que efetivamente tá acontecendo contigo? Se tu botar no papel o que é fato, o que é fato e o que é possibilidade, eu tenho certeza que vai dar um monte de possibilidade. Daí quando tu vai ver fato, tem duas coisinhas. E aí tu já vai começar a sossegar teu facho. Tá percebendo? Terceiro, o medo vai te incitar uma memória. Sabe toda aquela explicação que eu te falei sobre a nossa mente, que eu tenho os filtros físicos, depois eu tenho os filtros de percepção, depois tem as crenças, das crenças tem os valores, dos critérios, do metamodelo, e a partir disso tudo eu começo a ter as minhas decisões por conta das minhas experiências subjetivas, essas experiências subjetivas que estão lá nas minhas memórias, nos meus aprendizados, lá da minha infância. Pois é, eu começo a trazer isso, ainda que inconscientemente, gente, porque esse filme, quando ele roda na nossa cabeça, ele roda em frações de segundos. É muito rápido. É aquela história, tu tem, pai e mãe, pensa aí em qual de vocês dois mais tem atrito. Desculpa dizer isso, gente, eu honro muito meus pais. Vamos lá. Mas pensa aí em qual dos dois vocês tem mais atrito. Provavelmente quando ele te diz 8, já sabe onde ele quer chegar. Sabe aquela história assim? E daí tu já responde no pancadão. Por quê? Porque tu já sabia onde ele queria chegar. Tu não conseguiu segurar todo aquele VACOG, todo aquele programinha que em frações de segundos rodou na tua cabeça. Aquela imagem do passado, daquilo que ele já te disse, que aquilo desperta em ti, tu já sabia onde ele quer chegar. Pois é. Então, desperta essa tua memória. E na ansiedade a gente está sempre reativo, reagindo a ela. Aí, de novo, isso são apenas lembranças. O que é fato aqui? Essa é a cura. São só lembranças. O que é fato aqui? Agora, quando a gente fica baseando um novo relacionamento em coisas que já aconteceram, em uma nova chance no trabalho por coisas que já aconteceram, e assim a gente vai indo. Depois a gente tem, eu não sei vocês, tá? Mas eu já me peguei muito nisso. Quando a gente está começando a querer verdadeiramente lutar contra a ansiedade, que a gente percebe que, por conta desses pensamentos, eu me comporto de uma péssima maneira, principalmente com as pessoas que estão em volta, porque quando a gente entra nesse looping, coitado de quem está em volta.
As pessoas que nos amam, que a gente ama, são as que mais sofrem. Porque a gente começa a se comportar dessa forma. Então eu começo a me comportar disso, e aí eu percebo que eu estou me comportando assim, e eu começo a me comportar. E aí é como se fosse uma espiral, lomba abaixo. Cada vez mais profundo. Porque eu começo a me culpar, começo a ter vergonha de mim por sentir essa ansiedade. Começo a querer ficar em silêncio, e aquilo vai mais ainda. Tipo, como assim eu tenho ansiedade? Eu não podia ser assim, eu não podia... Sabe? Cobrança interna. Isso vai te sufocar até tu explodir. E aí tu consegue botar pra fora. Só que tu não precisa disso. Como é que tu pode ir atrás de uma solução? Busca uma pessoa confidente. Mas não pega qualquer confidente. Pega uma pessoa que já passou por isso. Que vai te entender e que tá num nível maior. Pra te ajudar a te caminhar por isso. Superar isso. Porque não é fácil. Mente, gente. Então, depois dessa culpa, dessa vergonha, muitas vezes a ansiedade ela nos paralisa. E aí eu deixo de fazer as coisas. E aí vem tudo aquilo. Paralisou. Para e pensa. Como que tu decide reinterpretar o que está acontecendo contigo? Lembra? A gente trabalha com fatos e não possibilidades. Tá percebendo que é possível fazer tudo isso que eu falei para vocês sobre eu tenho uma repetição de pensamentos, dessa repetição de pensamentos vem o medo que repete, que me convence do que possivelmente pode acontecer. Eu baseio isso em experiências anteriores que eu tive e aí eu começo até a me culpar, sentir vergonha e me paralisar. Só que isso é real? Não, isso é uma distorção da realidade. É fácil treinar teu cérebro para agir e pensar diferente? É claro que não. Mas a tua mente comanda teu cérebro. E teu cérebro comanda teu corpo. Por isso que eu sempre falo, não pensem que eu sou do tipo, pensamento positivo. Gosto do pensamento neutro. E eu trabalho o pensamento que vai te levar para algum lugar. Porque se a gente parar para pensar, então tá, pega o pensamento positivo. Mas o pensamento positivo vai te gerar uma ação, um comportamento, que vai te gerar um resultado. Eu nunca me vem com essa história de disciplina, motivação que vai cair do céu. Não existe isso pra mim. Pra mim a gente trabalha no concreto. A ação. O que vai te gerar? Porque é isso que vai te dar o resultado. Né? A inação também te dá um resultado, né? Então, para e pensa. Mente, cérebro e corpo. Tem até uma fisiologia, o psicossomático. Vocês acabaram de me dizer que tudo que vocês sentem quando estão ansiosos. E ainda fora as dores, insônia, tensão muscular, gastrite, hipertensão, posso narrar enxaquecas, horrores de coisas que a gente acaba nos causando por conta disso. Tá, e como que eu posso fazer para melhorar? Uma das coisas que eu tinha... Acabei de dizer como vocês podem pensar daqui pra frente. Isso tudo é treino, gente. É treino. Não vem aqui... A ansiedade não é um tema fácil. Você estava achando que eu ia estar uma fórmula mágica? Não, mas essa é uma das soluções. Se vocês não têm acesso a uma comunicação generativa, um coach, um psicólogo, uma coisa assim que pode te ajudar com isso, tô te dando o caminho. É assim. Mas é treino e repetição. Treino e repetição. E mais, se acolher quando ficar ansioso, porque caiu, porque tu tem toda uma vida que tu tá tentando reformular. Então, se tu não consegue por impacto emocional, com alguma intervenção individual, então vai pro treino e repetição. Então, uma das coisas que eu tinha quando eu morava na casa dos meus pais, tinha um mural bem na minha frente. E uma das coisas que eu fiz que me ajudou muito, gente, muito, muito, coisa simples, para me chamar pro presente. Porque a ansiedade, ela tá no futuro, né? Então eu preciso vir pro presente. No presente eu não tenho problema com ego, no presente eu não me preocupo com nada. Eu tinha um bilhete escrito assim: o que eu posso fazer agora da melhor forma possível? Wellington, com certeza é normal tu perder a concentração com a ansiedade. Até porque, para eu estar concentrado, eu preciso estar onde? No presente. Se eu não tô no presente, se eu tô ansioso, eu tô lá no futuro. Se tu tá lendo, tu não tem que estar lendo, tu não tem que estar presente para ler. Se tu tá lá no futuro, onde tu tá? Pesquisas apontam que 44% do tempo nós estamos presentes. Gente, são 66% do tempo do nosso dia. A gente está ou no passado remoendo, ou no futuro. Então, agora, eu acabei de dar todo esse passo a passo para vocês, mostrando que a gente tem que ter foco no que quer e traçar o como, utilizar a nossa interpretação da realidade no sentido de ver o que é fato e o que é mera possibilidade,
de lutar consigo mesmo, fazer uma avaliação realista, perceber o que está fazendo consigo. E aí eu só pergunto para vocês, como que vocês decidem lutar contra essa ansiedade, insegurança e medo? Porque o medo e a insegurança vão te trazer a ansiedade, né? Como que tu escolhe a partir de agora fazer isso contigo? Tu precisa te fortalecer, e tu vai te fortalecer fazendo isso. Treino, repetição, treino e repetição. Te distancia disso que tu tá criando dentro da tua realidade, te aproxima do que está verdadeiramente acontecendo e aproveita para, a partir desse momento presente, criar o teu futuro. Se tu quer saber como que vai ser teu futuro, esquece essa balela de segurança. Se tu quer saber como que vai ser teu futuro, não tô dizendo que não é para planejar, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas se tu quer saber como que vai ser teu futuro, ação concreta no presente, gente. Galera, alguém tem mais alguma coisa para falar comigo? Senão eu tô indo aqui pelos finalmente, vão aproveitando, vão fazendo pergunta, deixa eu ver até que horas são. Já deu 41 minutos aqui, tô por vocês. Se alguém tiver alguma coisinha, ainda, dá um joinha aqui pra mim, só pra eu ver aqui na movimentação. O coraçãozinho tá valendo também. Porque foi um prazer bater esse papo com vocês. Adorei a interação de todo mundo. Espero ter ajudado alguém. Quem não assistiu, manda pro coleguinha. É só fazer uma flechinha, compartilha. Tem 24 horas para assistir. Compartilha com o pessoal. Deixa teus comentários. Fiquei muito infeliz com a interação de vocês, tá? Desejo uma noite de calma, paz, tranquilidade. Claro que pode fazer uma pergunta pertinente ao assunto, com certeza. Se é sobre ansiedade, sobre mente, pode sim. Desejo essa noite maravilhosa para vocês. Arthur, brigadão aí pelo joinha. E qualquer coisa, gente, é só me chamar aqui no Instagram, manda um direct, eu vou responder para vocês. Perfeito, Rafael. Amanda, beijo enorme, saudades já. Obrigada, que bom que tu gostou. Espero ter ajudado de vocês de coração. E se eu puder ajudar de mais alguma forma, me chamem. Eu estando à disposição, sendo ao meu alcance, eu vou ajudar. Pode ter muita. Sim, tem um livro que eu acho que pode ser. Que eu gosto bastante de utilizar ele até nas minhas sessões de coaching, ó. Ele tem um testezinho. É claro que eu utilizo o teste, ó. Inteligência positiva, porque só 20% das equipes e dos indivíduos alcançam seu verdadeiro potencial e como você pode alcançar. Aqui é uma linguagem coaching, em que eu tenho um teste sobre sabotadores. Eu utilizo esse teste nas minhas sessões, mas para quê? Para poder ilustrar dessa maneira, porque se a pessoa não tem noções de programação neurolinguística, quando eu vou com esse teste, aí eu mostro ele, fica mais fácil dela entender, concretizar. E aí eu entro com a minha linguagem da programação linguística para mostrar mais a fundo o que está acontecendo com a mente dela e como ela pode se reprogramar, entendeu? Que bom que vocês estão gostando. Thiago, que bom que tu gosta. Meu aluno já. Então, gente, vou me despedindo. Brigadão. Espero que vocês tenham gostado. Fica a dica desse livro, ó, de novo aqui. Muito bom, muito prático, assim, mas tem que colocar em prática, porque ele tem os 5 poderes aqui dos sábios para tu pensar melhor, né? Então, tem que colocar em prática também. Não me venha, essa história não é só... Gente, informação tem que ser transformada em conhecimento, e conhecimento é ação, tá bem? Então tá. Beijo, galera. Boa noite para vocês.